um aulão sensacional! Sensacional, chiquitas and chiquitos! Tudo bem com vocês nessa noite fria? Que frio, né, minha gente? E hoje a gente vai falar de assuntos frios, porque a sombra é fria. A gente vai falar das camadas da sombra de uma mulher. Te prepara, guria! Buenas. Gente, hoje nós vamos falar... Boa noite de bosta, eu não vou começar, né? Senão depois fica aquela mondaréu de coisa aqui. A gente vai falar das camadas da sombra de uma mulher. Então é o seguinte, como sempre... não sei se como eu distraí, né? Ela falou, ai, tô bem quentinha de pijama aqui. Como sempre, eu dividi a aula... para você que tá chegando, tá começando a conhecer o terapia, tá paquerando a Tecelã, a gente tá em lançamento da última turma da Tecelã de 2024. Veja bem, será que você vai deixar a cura do seu feminino só para o ano que vem? Não vai, né? Não vai, gatinha, não vai. Então, eu separei essa aula para você que tá chegando e que vai pegar uma camada disso, um entendimento, e também para você que já é tecelã e que tá aqui para mais um mergulho, né? Falar, oba, tem lançamento, vai ter um monte de live, vai abordar um monte de assunto, vou crescer um monte com esses assuntos. Você também vai identificar um monte de coisa do processo que você já passou em várias camadas. Teremos desenho, desenho que eu até pintei. Olha só. Olha o nível de dedicação dessa prof. Eu até pintei o desenho hoje, tá? Então vai ser demais. Vamos? Você está pronta? Pegou papel, pegou caneta? Porque aulão é nesse nível. Papel, caneta. Para você ter uma ideia, eu vou falar de 5 níveis da sombra de uma mulher. Então, você vai precisar de papel e caneta. Até porque você já vai poder ir anotando as suas questões, as suas percepções aí. Vamos? Vou tirar aqui os comentários para eu não me distrair e irmos. No final eu abro para suas perguntas. Eu vou abrindo aqui, como vocês sabem, no meio para ver como é que a gente vai trabalhar, tá? Primeiro vamos à referência, da onde eu tirei esse conteúdo dessa aula. Não, primeiro uma explicação. Vocês vão perceber, vocês que já são alunas da Tecelã, vão perceber que a gente vai mergulhando nesse processo durante todo o curso, tá? Então, conforme a gente for caminhando, você vai falar, agora eu entendi por que os conteúdos, eles são organizados dessa maneira, tá? Você que ainda não é aluna, vai aprender aqui simplesmente essa perspectiva de compreender que a sombra do ser humano, não só da mulher, a sombra do ser humano tem muitas camadas. Aqui eu adaptei esse conteúdo para a gente trazer para o universo de uma mulher, tá? Então eu vou dar exemplos para o universo de uma mulher. De onde eu tirei este conteúdo? Do trabalho do psicólogo e filósofo alemão chamado Carl Friedrich Graf Durkheim. Ele tem um trabalho muito legal onde ele fala sobre os níveis da sombra e ele vai falar dos níveis da sombra num sentido maior, que é o que a gente vai trazer aqui, e depois no sentido mais específico, que eu também vou abordar aqui com vocês, tá? Uma frase dele muito legal, ele diz o seguinte: não há caminho para a luz que não faça a travessia da sombra. Nessa perspectiva, ele fala assim, que a ideia não é a gente mergulhar na sombra, a gente se enamorar na sombra, mas a gente precisa atravessá-la como um processo de consciência, tá? E aqui na perspectiva dele, quando ele fala sobre luz, olha que lindo isso, ele não fala sobre uma luz que está à minha frente e de repente, eu vi a luz, como uma experiência luminosa, né? Como diz Jung, ou como as pessoas buscam numa proposta espiritual. Psicologicamente, por essa perspectiva mais existencialista, a luz não é aquilo que eu vejo, mas é o que me permite ver. Entende? Então, dentro dessa perspectiva psicológica, a luz não está na minha frente e eu estou vendo a luz. Por essa perspectiva psicológica, essa luz é o que permite que eu veja aquilo que eu não quero ver. Aquilo que eu nego, entende? Então, por que eu preciso ter coragem para atravessar as minhas próprias sombras?
porque senão eu vou viver completamente fadado às projeções das minhas ilusões. Por que eu não quero ver, Dani? Porque ficar iludida é muito melhor. Sei lá quantas turmas atrás eu fiz um aulão falando que o feminino prefere a ilusão. Também por conta disso, tá? Porque daí eu não preciso ver aquilo que eu temo, não preciso ver aquilo que eu nego, tá? Então, de novo, a luz não é o que eu vejo, mas é o que me permite ver. Muito bem. Dentro da teoria dele, ele fala de 3 sombras que nós vamos lidar. A primeira, que é a que a maioria de vocês conhece, né? Que a gente fala muito dentro dessa perspectiva da psicologia, é a sombra pessoal. A sombra pessoal, ela diz respeito ao quê? Ela diz respeito às partes não reconhecidas ou, como eu disse, negadas dentro de nós. Tá? Então é bem esse conteúdo pessoal, como por exemplo, os aspectos negativos da minha personalidade, aquilo que eu nego em mim, por exemplo, a inveja. Por exemplo, a inveja. Por exemplo, a competição. Por exemplo, desejar o mal de alguém. São aspectos negativos da personalidade que estão na sombra e que são negados. Outras questões que estão nas sombras. Traumas não resolvidos. Outro, medos, inseguranças. Outra coisa, toda raiva reprimida. Outra coisa, todo desejo não admitido. As coisas que eu desejo, mas eu não conto nem para mim mesmo que eu desejo e que geralmente vem projetado naquilo que eu busco, assisto, aquilo que eu me interesso, mas não conto para mim. Daí eu assisto e falo, olha o que a tal pessoa tá fazendo. São esses desejos não admitidos. Então, essa é uma pequena camada da nossa sombra e que ele chama de sombra pessoal. Depois ele vai dizer que nós temos uma outra sombra, que é uma sombra coletiva. O que abarca essa sombra coletiva? Um aspecto mais social. Então, aqui são os aspectos sombrios da sociedade ou da cultura como um todo. E aí, para cada um de nós, ela vai ter uma nuance pessoal. Ou seja, da cultura que eu pertenço, essa sombra coletiva que abarca esse aspecto cultural vai ter a peculiaridade dessa determinada cultura, dessa determinada religião. Então tem um pouco aqui do aspecto da consciência coletiva que o Bert fala, mas aqui ele está falando exclusivamente desse aspecto sombrio, negado, tá? O que tem também dentro desse lugar? Todos os preconceitos, todas as injustiças sociais dessa sociedade ou dessa cultura, todas as opressões, toda a desigualdade. E qual que é o efeito da gente não olhar para essa sombra? Conforme a gente nega a existência dessa sombra, a gente contribui para a manutenção das estruturas de poder e de desigualdade. Entende? Exemplo, Brasil e política. Aí, o que o brasileiro geralmente ele faz? Como ele não olha para toda a sua história, para as marcas dessa história, de como é que a sociedade se estabeleceu e por que o brasileiro tem esses valores e por que o brasileiro acha que resolve tudo na piada, resolve tudo na cerveja, resolve tudo no churrasco, resolve tudo no samba, resolve tudo dessa maneira, por causa de toda uma história de como se desenvolveu essa cultura. Então, dentro dessa cultura, não é valorizada a educação, por exemplo, não é valorizado o professor, etc. Muito bem. E aí, a gente começa a olhar para algumas coisas e começa a sentir uma profunda impotência com relação à política, por exemplo. A roubalheira, isso durante toda a história, não tô falando de nada específico aqui, tá? O que a gente faz? A gente fala, isso daí é assim mesmo, e no Brasil tudo acaba em pizza, e volta à negação. E quando a gente volta à negação, não quero nem ver, mas isso daí eu não quero nem saber, não vai dar em nada mesmo, não vai dar em nada mesmo. E o que esse não vai dar em nada? Toda essa negação. E o que a gente faz com essa negação? A gente contribui para a manutenção dessas estruturas de poder e de desigualdade. Entende? Por quê? Que eu não tomo o meu poder diante disso, porque eu não assumo a profunda impotência, não consigo lidar com a impotência profunda que eu sinto diante dessa injustiça, diante dessa desigualdade. Então eu prefiro retirar o valor dela.
Só um exemplo para vocês entenderem o que é a sombra coletiva. Isso envolve raça, isso envolve religião, isso envolve tudo aquilo que diz respeito à sociedade e à cultura que a gente pertence. E por último, dentro desse lugar mais profundo, a sombra arquetípica. O que é a sombra arquetípica? Jung fala bastante sobre isso, né? São os aspectos mais profundos e universais da sombra coletiva, tá? O que tem ali? Ali está esse conteúdo está relacionado aos padrões inconscientes presentes na psique humana. Ou seja, aqui independe de cultura, independe da sociedade, independe da raça, tá? Isso aqui é da psique humana como um todo. E quais são esses aspectos que geram uma profunda impotência na psique humana? O mal, a morte, o caos, a destruição. São coisas que o ser humano fala... Não sei como me posicionar diante disso, isso me gera um vazio muito grande, eu não consigo lidar com isso, tá? Então, por conta disso, a gente acaba repreendendo todos esses conteúdos, negando, tá? Esses conteúdos que dizem respeito a aspectos universais e profundos da psique humana. E geralmente, dentro desse lugar, tá o medo do desconhecido, que muitas vezes a gente faz o que com isso? Pega um aspecto da sombra coletiva, algum recurso da consciência arcaica e coloca na frente. Alguma explicação que a gente não permite questionar, tá? Aí cada pessoa vai usar uma razão para isso. Algumas o racionalismo científico, o outro a religião, mas fato é que aquilo é grandioso demais, eu não consigo olhar para isso. E aqui entra a negação da morte, por exemplo, fulano morreu. Foi melhor, né? Foi melhor. Negação da morte, não consigo lidar com essa impotência. Então fala, Deus quis assim, foi melhor, né? Negação da morte, negação do caos, negação dos impulsos mais instintivos do ser humano, por exemplo, que promovem as guerras, tá? Dos impulsos naturais, por exemplo, que são os impulsos sexuais. Então, toda essa repressão vai promover o quê? Promover uma desconexão profunda aos aspectos mais essenciais e mais profundos da natureza humana. Por quê? Porque esses aspectos, eles estão na sombra, são não elaborados, mas são essenciais. Morte, vida, sexualidade, tudo aquilo que eu faço para sobreviver, tudo isso é aquilo mais de essencial que existe no ser humano. E se eu nego esses aspectos sombrios, eu naturalmente também não acesso aqueles mais sublimes, mais essenciais, e aí o ser humano acaba ficando obrigado a se satisfazer com coisas mais superficiais, que não preenche nunca, porque ele tem uma fome mais profunda dessas coisas essenciais. Então, vamos colocar aqui que nessa sombra arquetípica, atrás de tudo isso, está aquilo que a gente busca, que são as coisas mais sublimes e mais espirituais. Vou voltar a vocês para ver como estamos até aqui. Estão se situando? Conversem comigo. Porque aí agora a gente vai começar a abrir dentro dessas 3 janelas maiores essas coisas mais específicas da sombra das mulheres. E aí a gente vai falar sobre feminino, vai falar sobre os assuntos das mulheres. Conversem comigo. Dúvidas até aqui? Sim, aulão de milhões de diamantes. Calma, mulher, mais devagar. Tô falando muito rápido? Que na verdade é porque a parte mais importante vai começar agora. Essa era uma introduçãozinha. Então eu dei uma acelerada pra gente ficar nesse primeiro momento. Começando, exatamente, Jéssica. Vocês têm dúvida até aqui? Quem já estuda comigo já ouviu alguma coisa disso, né? Por exemplo, as 3 consciências de Beth, né? Namoram um pouco essa realidade. Se fechar de viver a sexualidade é uma forma de não aceitação de si? Sim, a gente vai falar sobre isso. Não dá para fazer um paralelo exato, tá, com a teoria de Beth, mas dá pra gente perceber que existem semelhanças. Essa impotência tem solução? Tem, aceitá-la. Sombra é o medo de lidar com a realidade? Sombra é tudo aquilo que é negado.
Dentro disso pode caber o medo de lidar com a realidade. Primeira parte, check. Muito bom. Sem dúvidas, podemos prosseguir. Obrigada, ó. A Ronice está falando, Dani, querida, venha ao Rio de Janeiro passear. Eu vou, hein, menina? Vai com todo mundo. Meu marido falou, nós vamos com todo mundo. Muito bem, negado e reprimido, exatamente. Podemos ir mais? Agora a gente vai começar a entrar nos aspectos mais pessoais aqui, tá? Aceito minhas sombras, então chego nos diamantes. Olha! Tira o aceito e coloca integro. Vamos lá. Tirar novamente vocês aqui dos comentários, vamos seguir. Então, essas 3 camadas aqui da sombra, elas vão se manifestar na nossa experiência individual mescladas, tá? Nessas 5 camadas que a gente vai falar aqui e como eu disse, que eu vou focar mais dentro da perspectiva feminina. Então, qual que é essa primeira camada? Vindo de fora para dentro. Então, a gente vai começar com os meus desenhinhos aqui. Essa aqui é a alma humana, tá? Esse aqui é o centro onde a gente busca chegar, que para Jung vai ser o self, onde a gente integra todas essas partes, tá? Aqui fora é o mundo. Essa linha aqui, pretinha, é a mente, tá? Então, eu tô aqui fora, deixa eu me desenhar. Espera que eu vou fazer um laço em mim, tá? E um óculos. Eu ia falar pra você fazer. Só que o óculos, você acha que eu sei fazer de gatinha? Pera, que eu vou engatinhar o óculos aqui. Não ficou bom, mas ok. Olha só, essa aqui sou eu explicando para você, para sua mente. Para que esse conteúdo tenha acesso às camadas mais profundas dentro de você, para que esse conteúdo possa tocar essas camadas mais profundas, eu preciso convencer a sua mente. Então, como é que a gente faz isso em geral? Do jeito que eu fiz aqui. Primeiro, a gente dá um panorama geral. Aí o gerente da mente fala, ai, tô anotando tudo. Ah, entendi. Ah, tá bom. Posso passar? Eu falo para o seu gerente da sua mente. Oi, seu gerente, olha, eu quero ensinar isso aqui, quero acessar uns conteúdos da alma que estão aí, mas vai ser tudo bem. Olha, tudo que eu vou falar tá relacionado a isso. O senhor me dá o aval? Aí ele fala, muito coerente a senhora, tô gostando. Tá bom, pode passar. E aí a gente começa a conseguir acessar essas camadas. Então, naturalmente, as camadas mais densas e intensas são da superfície para o profundo, tá? Por quê? Por causa das defesas. Quanto mais próximo aqui dessa superfície, mais as defesas são intensas. Então, essa primeira camada que eu pintei de vermelho aqui toda em volta, ela é a repressão da agressividade. Por que é a repressão da agressividade? Porque a majestade, o senhor bebê, na sua onipotência infantil e dominado pelo próprio desejo, sem suportar, sem ter recursos internos para elaborar a frustração, ele sente muita raiva de não ter o seu desejo satisfeito imediatamente. E essa raiva, obviamente, ela vai sendo reprimida em troca de aprovação, Então, isso vai fazendo uma camada. O que eu quero que você compreenda? Que essas camadas todas, cada um de um sabor aqui, elas impedem a manifestação de um ser mais essencial e mais profundo, porque elas são muito densas. Então, essa camada vermelha aqui, que é a repressão da agressividade, é o que Reich e que Alexander Lowen vão chamar de couraça, tá? São as couraças no nosso corpo, porque como que eu vou represar toda essa agressividade? Que eu fico com raiva, por exemplo, no impulso primitivo eu daria um soco, ou a criança vai e morde e puxa o cabelo e ela não... Porque isso é corporal e isso me
coloca para avançar na outra pessoa. E não dá pra gente viver em sociedade dessa maneira, não é mesmo? Então, todo esse impulso ele vai sendo retido e para isso ficar contido, a gente vai enrijecendo camadas da nossa musculatura. Então, são as couraças, tá? Então, essa agressividade, ela vai sendo reprimida para não se expressar de forma física e para permitir que a gente consiga viver em sociedade. Então, isso é natural e é sadio, mas precisa, depois que eu tenho estruturas psíquicas que têm condição de elaborar esse conteúdo primitivo, infantil, então eu posso revisitar esse conteúdo e diluí-lo e então integrá-lo para que aquela camada vá se dissolvendo e eu possa chegar em lugares mais profundos dentro de mim. Dentro dessa perspectiva que a gente estuda na Tecelã, quem é a corzinha vermelha? A heroína, totalmente voltada para fora, totalmente raivosa, totalmente na defensiva. Porque toda essa agressividade, ela faz com que a gente se relacione com tudo aquilo que vem de fora de maneira agressiva, né? De maneira impositiva, de maneira militante, de maneira fálica e de maneira defensiva. Então, quando você vai tentar se relacionar com uma mulher que não se trabalha, qual que é a primeira coisa que você vai encontrar nela? A agressividade dela. Então ela pode, de repente, tá toda num decote assim que você fala, minha gente, que generosidade, né? Que mulher generosa nesse decote. Só que a primeira coisa que você fizer que desagrade ela, você vai ver o pior dela. Você vai ver essa agressividade terrível. Porque até mesmo essa sensualidade é agressiva, entende? Então, a heroína, ela está, na verdade, embrulhada de agressividade. A agressividade intelectual, ela é provocativa, ela é irônica, nas perguntas dela, ela é irônica. Se você chega para ela, você não fez tal coisa, ela fala, por quê? Ou, não fiz, né? Porque eu vou fazer como? Vou fazer que horas? Tudo isso é esse embrulho dela na agressividade. Então, quando a gente começa a trabalhar a heroína na Tecelã, a gente vai meio que investigando. Será que essa agressividade, ela tomou qual lugar da personalidade desta mulher? Ela se manifesta na sua intelectualidade, ela se manifesta no seu posicionamento social, político, ela se manifesta na sua sexualidade, ela se manifesta no seu relacionamento com as outras mulheres, onde essa agressividade encontra uma forma de expressão, entende? E por último, dentro desse primeiro ponto aqui da agressividade, é a fúria narcísica. O que é isso? Essa fúria narcísica, ela acontece mais facilmente nas dinâmicas simbióticas. Olha a simbiose aí. O que são essas dinâmicas simbióticas? São esses relacionamentos que na maior parte das vezes são abusivos, né? Sabe, são essas músicas, como é que chama essas músicas que as pessoas ficam meio sertanejo, meio forró, como é que tem o nome disso? Piseiro. Essas músicas, elas falam exatamente dessa fúria narcísica, que é essa coisa daí quando a gente briga, depois o nosso amor é melhor, entende? Rola uma briga por causa de ciúmes, e aí depois que eles brigam e se batem e não sei o que, daí a paixão volta. Isso é a fúria narcísica. Explicando dentro de uma linguagem que não seja do piseiro, dentro dessa perspectiva, né, psicológica, significa o quê? Que
esse indivíduo, esse ser humano, né, que se identifica com essa realidade, ele tem um ego muito fragilizado, uma noção de si mesmo. Um ego é essa porção dentro do nosso psiquismo que administra as diversas partes, tá? Esse ego fragilizado, ele não dá muito conta de toda essa pulsão, de todo esse conteúdo não trabalhado dentro dele. Ele é fragilizado e não se percebe diferenciado do objeto. Então, por exemplo, é a história da mulher que vê o cara olhando para outra pessoa e ela tomada por aquela fúria. E essa agressividade dela vem porque ela tá tomada por conteúdos emocionais infantis. Ela não consegue lidar com aquilo, tá? E aí, quando essa frustração, de medo de perder o objeto, de sentir esse objeto é esse outro, tá? Essa outra pessoa, esse que é indiferenciado para ela. Então, essa carga muito intensa de agressividade toma, assim, essa agressividade sem filtro, ela vem e domina todo o mundo interno, vamos colocar assim, dessa pessoa, tá? E logo depois que essa pessoa tem um ataque de fúria, ela é dominada por uma necessidade visceral de reparação, de culpa, de fazer carinho, de compensar de uma maneira, e assim essa relação simbiótica, ela vai funcionando, e as pessoas chamam isso de paixão, entendeu? Mas não é, né? Vocês já viram. Vou voltar a vocês. Vamos conversar sobre essa primeira etapa. A mulher que lida com a própria importância é mais leve? Impotência, sim. Entenderam essa primeira camada aqui que a gente trabalha na heroína, que é a agressividade, que vai se manifestando dessas maneiras que eu coloquei aqui? Vocês que são alunos da Tecelã vão perceber que a gente vai trabalhando isso em várias camadas no curso. Então, eu trouxe aqui esse aspecto da heroína, da intelectualidade, falando para as alunas aqui desse ânimos, dessa possessão pelo ânimos, que é essa agressividade colocada nessa intelectualidade, e também dentro dessa perspectiva dessa fúria narcísica que se manifesta nessas relações simbióticas, tá? Claro que eu não vou conseguir me aprofundar aqui em tudo isso, é a tal da sofrência. Exatamente, minha filha. Exatamente isso. Eita, que o parquinho tá pegando fogo. Mas é para vocês entenderem essa primeira camada. Sem trabalhar essa primeira camada, não tem feminino curado. Não, isso, e essa raiva aqui, gente, essa agressividade toda é o que impede uma mulher de relaxar. Então ela vai viajar, daí ela para assim, daqui a pouco ela levanta, pega o telefone e não sei o quê, porque ela não consegue, ela não consegue, porque essa agressividade, ela tá assim, ó, pulsando. E o que tem que se fazer? Tem que se trabalhar tudo isso, tem que se integrar tudo isso e aprender a canalizar isso, que na verdade é pulsão. Isso, caiu pra Rita da facada, exatamente, é a Rita, é ela. A Rita é a nossa heroína da noite. Toda essa energia que ela não consegue lidar, então precisa ficar negada e precisa ficar na sombra, quando trabalhada se transforma no quê? Em potência, em combustível para a realização. Mas isso demanda amadurecimento, tá? E é isso que a gente vai fazendo conforme a gente vai tecendo na Tecelã. Essa raiva está associada ao julgamento de si e dos outros? Pode acontecer, porque todo julgamento é projetivo. Guarde isso. Todo julgamento é projetivo. Vocês estão entendendo, né? Então vamos mais, porque senão não vou chegar nem na onde eu quero chegar. Muito bem. Segunda camada. A repressão da sexualidade. Você vê que elas são amiguinhas, ó. Pintei de vermelho, agressividade, de laranja. Vou explicar essas cores. Faça favor de admirar a minha obra de arte. Essa parte aqui, laranja, ó. Vou levantar aqui para vocês. Laranja é a sexualidade. Percebe que a agressividade toca na sexualidade. É por isso que muita gente que não trabalha a própria sombra só vivencia a sexualidade junto com a agressividade, que é comumente conhecida como um tapinha não dói. Entendeu? Essa ideia de achar que
a sexualidade é melhor vivenciada se ela tem o tempero da agressividade. Mas na verdade tudo isso quer dizer o quê? Imaturidade. Tudo isso quer dizer uma coisa muito primitiva, tá? Uma pessoa que não conhece nada de si mesmo e tá bem longe daquilo que ela é em essência, tá? Então, essa repressão da sexualidade, de novo, inicialmente, falando um pouco de Freud, ela precisa existir, senão não haveria socialização. Se as pessoas vivessem com o desejo delas assim, imagina, não ia existir a moral, não ia existir o respeito, as relações, não ia existir com quem pode, com quem não pode, não ia existir a elaboração do complexo de Édipo, porque esse primeiro desejo, ele vem com as figuras parentais. Então, essa repressão, ela precisa acontecer, mas é por isso que a gente precisa fazer um processo de amadurecimento, para revisitar e liberar toda a nossa potência que está guardada junto com toda essa repressão, tá? Então, segundo Carl Fried, nosso amigo, ele vai dizer o seguinte, que essa energia reprimida da sexualidade, quando não trabalhada, ela vai se voltar contra nós, tá? E aí que vai fazer com que muitas pessoas tenham esse hábito de se ferir, se mutilar, e que isso pode chegar até, em última instância, no suicídio. Agora, essa sexualidade que precisa ser reprimida, como eu disse aqui, ela vai ser reprimida em níveis. Então, a sexualidade, essa animal, essa que vai gerar reprodução, essa que é pelo prazer físico, ela é sadio que ela seja reprimida e vivenciada quando cabe. Depois disso vem a repressão da libido. Então, dentro dessa da libido aqui, quando uma pessoa repreende tudo, que ela tem medo de tudo, ela também não se permite ter prazer em nada, tá? Então, muitas vezes é a pessoa que come no telefone, come assistindo televisão e não vivencia o prazer daquela experiência. Por quê? Porque todo relacionamento dela com a libido está reprimido, porque ela não consegue, não tem essa maturidade para lidar com a própria sexualidade. E qual que é o outro nível depois disso? Então, a sexualidade, a libido, e aqui entra a pérola do nosso amigo Carl, que é o eros. Ou seja, ele fala, a gente pode reprimir a sexualidade, até pode reprimir a libido, mas não pode reprimir o eros. Por que que não pode reprimir o eros? Esse eros aqui que ele está falando é o eros utilizado no termo original, tá? Não esse eros de erótica que a gente vê nessas casas que vende brinquedinhos sexuais e não sei o que, boutique erótica. Não é esse eros de erótica, tá? É o eros do mito mesmo. Eros e psique que a gente trabalha. Vocês, alunas da Tecelã, sabem que a gente trabalha toda essa história desse eros. Por que que esse eros é tão importante? Presta atenção! Porque é ele que viabiliza a dimensão transcendente da sexualidade. Eros, ele tem essa perspectiva alada, né? De asas, ou seja, é esse Eros que vai viabilizar dentro da sexualidade a vinculação, ou seja, o afeto real, o amor poder existir junto com a sexualidade, e é o que vai permitir que dentro da sexualidade a gente tenha acesso a dimensões de transcendência, ou seja, há uma espiritualidade dentro da sexualidade. Há uma mulher, por exemplo, chorar uma cura profunda depois de um orgasmo ou durante um orgasmo. A se viver uma experiência transcendente, além do próprio corpo, e uma experiência que começa na excitação sexual e que culmina numa explosão de amor mesmo, de união, sabe? De os dois se tornarem um. Isso só é possível dentro desse estágio. Então, pensa que quanto mais imatura e primitiva é uma pessoa no relacionamento com a própria sombra, mais cindido para ela está sexualidade e espiritualidade. Então, isso quer dizer que ela vai ser aquela pessoa que vai dizer que tem mulher para casar
e tem mulher pra... Entendeu? A mãe dos meus filhos é uma coisa, a outra mulher é outra coisa. Porque isso está separado. E por que está separado? Porque é um homem, por exemplo, que pensa assim, completamente dominado por uma ânima, ou seja, por uma faceta feminina dentro de si primitiva. Porque isso está cindido dentro. Então a gente vai tendo que ir trabalhando todos esses aspectos, integrando esses aspectos, para que a gente consiga encontrar esse caminho onde a sexualidade se torna uma via para a transcendência, para uma cura profunda da própria identidade, tá? De uma mulher, por exemplo. Uma mulher busca muito mais isso, para ela faz mais sentido isso. Um homem, inicialmente, ouve isso daqui, ele fala, não sei se eu quero muito isso, até ele experimentar. Porque depois que ele experimenta, ele fala, gente, isso é sensacional. Mas ele vai chegar nesse lugar sozinho? Não. Quem vai levá-lo a esse lugar? Uma mulher, porque uma mulher é o portal para isso, tá? E aí já vou emendar aqui no terceiro, senão eu não vou conseguir chegar, depois eu coloco vocês. Porque esse terceiro nível que eu coloquei de amarelo aqui, ó, com os risquinhos rosa, que não dá muito para vocês verem, esse aqui é o feminino. Então, veja, quando eu falo para você, olha, a gente vai trabalhar a tecelã e a cura do feminino ferido, a gente tá mirando nesse amarelinho aqui, ó. Por quê? Esse é o meio do caminho. Vocês vão entender do quê? Então, o que é esse feminino? É a dimensão do profundo da alma humana. Existe em homens e existe em mulheres. E essa dimensão é a dimensão contemplativa. É aqui a diferença da proposta que eu trago para vocês, da cura do feminino e a proposta do feminino sagrado. Por quê? Porque quando vai se trabalhar o feminino pela perspectiva do feminino sagrado, quando se chega nesta camada, a proposta aqui é uma proposta sacerdotal, ou seja, masculina. As mulheres se tornam sacerdotisas da deusa. E qual que é a grande questão aqui? A grande questão é que dentro do equilíbrio do masculino e do feminino dentro de nós, o masculino em nós é sacerdotal e o feminino em nós é devocional. E aí, por exemplo, você não vai vivenciar nessa relação, né, dessa proposta do sagrado feminino, esse devocional, porque ele implica numa entrega, numa confiança, implica numa mulher se deixar ser cuidada, se deixar ser protegida, e não ser uma sacerdotisa que promove o mal, tá? Então não vou me estender aqui dentro desse entendimento, mas é só para vocês entenderem aonde que na jornada da heroína o negócio enrosca. Aqui dentro da jornada, que eu também já expliquei para vocês aí na aula da Mulher em Busca do Sucesso, eu falo dessa camada onde essa mulher adentra o profundo. Esse profundo é esse lugar do feminino que as pessoas têm medo de acessar, porque o que tem lá, geralmente? Dor. A dor está neste lugar? Não, ela está nessas camadas que vêm antes. Por isso que eu falo, a raiva é o embrulho da dor. Quando a gente trata essa raiva primeiro, essa incompreensão, quando a gente chega nesse feminino, a gente encontra o quê? Vulnerabilidade, a gente encontra fragilidade, a gente encontra a habilidade contemplativa. E é a partir desse lugar contemplativo que a gente acessa o lugar onde a gente acredita que algo pode acontecer, mesmo que a gente permaneça no não fazer. Eu ensino muito isso no Guerra de Conquista. A gente no Guerra de Conquista vai para esse lugar via o espiritual. Mas só é possível, uma pessoa só consegue experimentar isso quando ela acessa um lugar de fé e uma crença real de que alguém maior que ela fará por ela. Então é nesse lugar que eu consigo me entregar completamente ao feminino, que eu não vou fazer, eu não preciso fazer. É nesse lugar que eu entendo que eu posso me permitir
existir no não fazer, que eu posso acreditar que eu posso ser realmente amada por aquilo que eu sou e não por aquilo que eu posso proporcionar, que eu posso fazer. É nesse lugar que é o núcleo fecundável da alma humana, tanto em homens quanto em mulheres. É um lugar completamente passivo, é um lugar de silêncio profundo, alvo, por exemplo, das meditações. Quem faz meditação busca conseguir chegar nesse lugar onde o silêncio é fecundo. É nesse lugar onde a alma é completamente passiva e submissa a algo maior que ela, onde a impotência dela é um lugar de entrega e não de negação, que eu consigo tocar a virgindade do espírito. Um lugar onde o espírito é virgem, um lugar onde habita em nós a pureza mais profunda, tá? Sem chegar neste lugar, que é onde na Tecelã eu explico várias vezes para vocês, que é o lugar onde o rio encontra o mar, é a porta desse lugar para o espiritual, que cada pessoa vai escolher vivenciar de uma determinada maneira. Sem eu chegar nesse lugar, eu não vou chegar nos lugares profundos. Eu vou seguir direto, depois eu abro para as dúvidas de vocês, tá? Nos lugares onde eu vou chegar nesse ser essencial, nessa individualidade. Então a gente chega aqui agora nessa quarta camada, aqui que eu pintei de verde, aqui para vocês, tá? Ó, verde. Essa camada é a repressão da individualidade, ou seja, o que é a individualidade? É o que nasce em nós após a fecundação desse silêncio profundo. Esse lugar, desse estado contemplativo, onde eu posso ser fecundado por algo maior que eu, por algo espiritual, é nesse lugar que nasce a criatividade. Uma criatividade que manifesta vida, não simplesmente uma criatividade que se inspira em algo e faz uma versão minha daquele algo. Não é essa a criatividade. É a criatividade que é profunda, que ela vem de um lugar que não é daqui, sabe? E que manifesta algo, uma identidade que brota a partir desse relacionamento que acontece nesse lugar inominável que é o feminino. Essa é a individualidade, que todo mundo se atrai, sabe? Essa é a manifestação da luz que atrai as mariposas. Porque aí, o que tá acontecendo ali, tá? Essa é a identidade, é aqui que mora a ideia do propósito, é aqui que mora um senso de identidade profundo, depois dessa camada. E por último, nessa quinta camada, aqui ó, que eu pintei de azulzinho, que eu pintei de azul, é a repressão do ser essencial, que é a quinta parte, ou seja, a quinta dimensão do ser humano. Veja que a gente tem que ir trabalhando tudo isso na sombra. Essa quinta dimensão do ser humano é o ser consciente, presta atenção, capaz de ir tanto ao sótão da casa quanto ao seu porão. Ou seja, visitar esses 3 níveis de sombra, que envolve a sombra do coletivo, que envolve a sombra arquetípica, que entram os assuntos luminosos, barra espirituais que eu digo porque são visitados pela consciência da alma. É uma integração de uma identidade, não uma experiência genuinamente espiritual, tá? A gente tá falando aqui de psicologia. Dentro desse lugar, existe uma consciência minha que consegue transitar nesses lugares. Esse exemplo que eu tô falando aqui é que um dia Jung tem um sonho, que eu não vou contar aqui para não me estender, e ele conta para Freud esse sonho. Eu também falo sobre isso nesse curso, desse sonho de Jung. E eles começam a usar, Jung vai entendendo que ele tem esse chamado para trabalhar esse inconsciente coletivo a partir dessas camadas da casa, sabe? Que Freud não aceita muito. Então, a partir daí, nasce na psicologia esse entendimento de que a casa tem um sótão, onde são guardadas as memórias ancestrais, por exemplo. Então, esse ser essencial é capaz de adentrar
nesse sótão para pegar, por exemplo, um álbum de família, né? E integrar todo esse conteúdo ancestral, todo esse conteúdo do clã, mas diferenciando de si mesmo, porque ele tem consciência desse conteúdo, honra esse conteúdo, toma aquilo que lhe cabe, deixa aquilo que não lhe cabe, ou seja, ele não é dominado pelo sótão, ele visita o sótão, ele tem consciência do que tem no sótão e ele também pode descer até o porão da casa, ou seja, até essa porção mais primitiva, mais animal, mais carnal, e aí nesse porão da casa fica a adega. Então nesse lugar ele de vez em quando desce lá e escolhe um vinho maravilhoso que ele está guardando para uma ocasião especial, que é, por exemplo, uma noite de amor. Quem é esse ser que transita em todos os andares dessa casa? É esse ser essencial que a gente busca desenvolver no processo de individuação, que é esse self, que vai integrar todas essas partes, tá? Então, aqui no centro do meu desenho, uma bolinha em branco, porque aqui é o self, que vai gerenciar todas essas camadas aqui. Naturalmente, como você pode ver, quanto mais superficial, mais assunto. E conforme vai caminhando para o centro, mais simples vai ficando. Voltando vocês para as perguntas, conversem comigo, que eu falei igual o homem da cobra. Dúvidas, babies? Só coraçãozinho? Para de graça! Tudo isso a gente faz na Tecelã, tá? Tudo isso tá lá. Quem já fez mais de uma vez vai entender melhor o mapa. A primeira vez que a gente faz, a gente tá tão na quebradeira que a gente nem sabe o que tá acontecendo. Só vai passando pelos processos e cada um dos mitos que a gente vai estudando e dos contos vai acessando, tocando essas camadas. Alguém perguntou aí, Dani, como que eu faço para acessar esse conteúdo? Ou você faz análise e vai, tive um sonho, e aí o analista puxa aquele fio e tudo mais, ou você se expõe a conteúdo mítico e arquetípico, que é o que a gente faz na Tecelã. Por isso que eu falo, deixa eu contar uma historinha para você antes de dormir, porque essas historinhas vão tocar esses conteúdos dentro de você, e tocando esses conteúdos, esse processo emerge, e você começa a ter consciência do que mexeu com você. O centro, Carol, é o self. É esse lugar integrativo do ser, tá? O centro é o ser essencial? Não, o centro é o self. O ser essencial é a camada mais próxima do self. Não, gente, todo mundo perguntando o centro é a essência? Não, o centro é o self. A camada antes de chegar no self é esse ser essencial. Quando ignoramos essa raiva e fingimos que está tudo vibes, a gente adoece. Vai adoecendo. Primeiro adoece os relacionamentos, depois adoece o corpo e assim adoece o psiquismo, vai adoecendo. Conteúdo profundo assim é raro. É raro por aí. Aqui no terapia é todo dia. Porque aqui, minha filha, tem café no bule, gatinha. O meio da casa é o self, Isabela. Inclusive, muitas pessoas em sonhos têm esse sonho de chegar no meio da casa e, por exemplo, perceber uma claraboia, uma abertura, nos sonhos mesmo. Que geralmente quando a gente sonha com casa, a gente tá sonhando com essa estrutura psíquica da identidade. Sonhei que tava mudando de casa, sonhei que não sei o que da casa, sonhei que caiu o telhado da casa. Tudo isso vai contando sobre as etapas que a gente está vivenciando nesse processo de individuação e de tomar consciência da própria identidade. Como fazer a análise? Com algum analista. No caso aqui, a gente faz no curso da Tecelã. Você vai aprendendo a fazer essa autoanálise. Vou mergulhar sem boia mesmo. Arrasou, gatinha. Bom mergulho para você. Como acessar e depois conduzir o homem para essa sexualidade que caminha para o divino? Na prática, gatinha. O centro é o ser individuado? Não, o centro é o self. O self não é assunto dessa live aqui, não vai nem caber, né, não é mesmo? Aqui não é raro, exatamente, aqui não é raro.
É comum baixar também a imunidade nesse processo da tecelã? Olha, é comum para quem somatiza. Entende? Tem pessoas que não desenvolveram o recurso da linguagem e desenvolvem o recurso de um outro tipo de linguagem mais infantilizado, que é o da somatização. Então, não consegue transformar em palavra, transforma em sintoma. Repete as camadas. Assiste de novo, meu amor. Ah, que bom, a Adriana falou. Ó, fiz 4 anos de letras, estudei todas essas mitologias e sim, o nível do tecelã é altíssimo. Gente, tecelã, esse curso é uma obra-prima, sem falsa modéstia, porque é verdade, é uma obra-prima. É uma desconstrução da máscara. A máscara é uma primeiríssima camada. A máscara é o que eu uso aqui fora para que eu não acesse isso aqui, ou a persona. Então, a persona é aquilo que eu crio para que ninguém saiba que tem todas essas camadas que eu não quero olhar lá para dentro. Cortisol baixíssimo seria a negação dessa raiva? Não sei. Dani, não sabia que você é ariana como eu. Como aplicar essas teorias nesse caso? Deixando de ser ariana. Já parou para pensar que talvez você possa existir além desta cadeia? Sonhei com casa. O chão da cozinha cedeu. A cozinha tem a ver com os assuntos ancestrais. Pensa nisso aí na sua história. Tem como estar em todas as camadas? Tem. Sabe por quê? Porque, na verdade, esse movimento é circular. Então, a gente não visita, vocês pensam linear. Passei por um, pronto, acabou, agora vou para outro. Não, porque cada situação aqui fora, ó, por exemplo, aconteceu uma situação aqui e outra situação aqui. Por exemplo, aconteceu uma situação aqui no meu trabalho. E aí, eu passei por essas camadas. E aí eu falei, nossa, tô super resolvida, gatinha. Só que daí, num relacionamento afetivo, aconteceu isso e eu descobri que tem todas as camadas. Porque é circular. É para passar os sonhos para a monitora? Não, é para aprender na aula de sonhos a decodificar os seus sonhos. Porque se você passar a vida inteira pedindo para alguém dizer quem você é, você nunca vai viver uma individuação. A tecelã, gente, é um processo de autonomia, para te ensinar autonomia. A monitora é para te auxiliar no desenvolvimento da sua autonomia. Entende? Schunk estuda a faculdade de psicologia? Não entendi. Acho que acabou, minha gente, nas perguntas. Agora tem um monte de sonho. Não vou falar mais nenhum significado de sonho, de banheiro. Todo mundo é banheiro, sonho, serpentes. Vocês acham mesmo? Vocês acham mesmo? Vou até pegar meu leque. Que eu preparei uma aula dessa para concluir dizendo os significados dos sonhos. Não. Eu vou concluir esta aula convidando você a amadurecer. Sinceramente, você depois que assistir um aulão desse, não entender que se você, agora falando sério, sem brincadeira, se você não olhar para todas essas camadas dentro de você, você nunca vai se sentir inteiro para usufruir de experiência nenhuma. Porque são camadas de defesa que mantém a gente assim, ó. E a gente não vive nada. E fica culpando os outros. Pensa que horror. Fica sentindo raiva o tempo todo, irritação o tempo todo. Não, pelo amor de Deus. Tem uma vida tão legal pra gente viver. Como assim o homem é maior que a mulher? Não sei de onde você tirou isso daí. Na tecelã trabalha a relação com a mãe? Sim. Dani, em qual sonho tem aula em qual curso tem aula dos sonhos? Na tecelã, gente, pelo amor de Deus, tem várias aulas de sonho ali.
ao romper as duas camas, você tem mais consciência? A gente não rompe nada, minha gente, as camadas. O que a gente faz é, a gente integra, a gente atravessa. Lembra que eu falei no início aqui? A gente atravessa a sombra. Precisa surtar para entrar em contato com a sombra? Claro que não, lógico que não. A pessoa que surta está negando esse conteúdo. Não tem nada de surtar, não. Nós vamos ter sempre camadas a superar, nós vamos ter sempre camadas a integrar. Gente, superar é negação. Integrar. Na Tecelã eu já falei isso aí também esses dias. Na Tecelã tem uma aula da dualidade à integração. Por quê? Essa dualidade é esse lugar cindido. Chega, né? Chega de perguntas? Acabou, eu acho. Acabou. Amores, vou deixar gravado para vocês assistirem de novo. Assistam de novo, vai. Assiste de novo, porque tem tantas pérolas aqui. Assistam de novo. Você que tá enrolando, essa é a última turma da Tecelã desse ano. Para de fugir do seu amadurecimento e da sua cura. Vem curar esse feminino, que eu vou te esperar aqui do lado de dentro da Tecelã, tá bom? Beijo para vocês.